sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram. Tô dando risada porque gravando vídeo de madrugada e tal, falei no vídeo anterior que eu só iria trazer novidades para vocês no sábado, e não, né? Já tava com a cabeça na sexta-feira, então hoje eu tô aqui trabalhando no feriadão, mas com muito prazer para informar vocês. Beleza? Começar o vídeo aí com uma notícia bem legal. A Alerj aprovou o projeto de lei que tornou agora o estádio de São Januário patrimônio material e cultural do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, além da nossa fachada ser tombada, agora São Januário também é um patrimônio do Rio de Janeiro. Essa medida visa, inclusive, colocar São Januário no calendário turístico ali, né? Porque a partir do momento que você coloca como patrimônio, você tem a divulgação ali em certos veículos de turismo e você coloca isso na bagagem aí da literatura e do estado do Rio de Janeiro e facilita ali as visitas ao estádio, para que as pessoas visitem São Januário como um roteiro turístico. Ah, o cara é de outro estado, ele é um gringo, né? Ele é argentino, ele é inglês, ele é espanhol, veio ao Rio de Janeiro, vá lá conhecer o estádio de São Januário. Além disso, o Vasco está colocado também nesse projeto aí como símbolo na luta antirracista. Então, parabéns aí aos envolvidos. O projeto foi aprovado na Alerj, agora falta só a sanção ou o veto do prefeito, que acontece em 15 dias. Eduardo Paes, grande vascaíno, óbvio, que vai sancionar esse projeto de lei. A questão aí de daqui a 15 dias no máximo, o Eduardo Paes tá chancelando isso aí. Então, parabéns ao nosso lindo e belíssimo e rico estádio de São Januário. Beleza? Queria aproveitar e dar uma breve pincelada. Nesse vídeo a gente vai abordar mais outros temas, mas queria dar uma pincelada para vocês aqui de janela de transferências. O zagueiro Léo está recebendo muitas sondagens e uma das equipes mais interessadas na aquisição do jogador é o Bahia, através do Grupo City. Vamos lembrar que, inclusive, o Léo já jogou no Bahia, teve uma boa passagem por lá, inclusive fez com que o São Paulo o comprasse. E o Bahia tem como treinador o Rogério Ceni, que é um fanzaço de carteirinha do Léo. Tinha no Léo, na época do São Paulo, seu principal zagueiro. Inclusive, o Léo recebeu uma proposta para ser vendido para a França, não me recordo agora qual foi a equipe, e o Léo queria ir. Era uma boa proposta, a primeira oportunidade dele de jogar na Europa, e o Rogério Ceni vetou a negociação porque contava com o Léo. Foi naquela temporada que o São Paulo chegou à semi ou à final tomou até um atropelo do Independente Del Valle. Eu lembro se foi na final ou na semi, e o São Paulo também estava bem ali no Brasileirão, e aí o Rogério Ceni contava com um jogador que era titularíssimo lá no São Paulo. Então são boas as possibilidades do Bahia contratar o Léo e levá-lo lá para Salvador. Vamos aguardar aqui, as conversas estão acontecendo, o Vasco não se opõe, até entende que o zagueiro tem capacidade de continuar no Vasco. O problema é que o clima para ele é o pior possível, cara. E sendo bem sincero, eu acho que vai ser bom para os dois lados. Eu acho que vai ser importante para o Léo, porque eu não acho o Léo essa tragédia toda. Ele tem alguns problemas sim, que eu já falei várias vezes para zagueiro. Ele titubeia, às vezes ele é um pouco frouxo e tal, mas é um problema corrigível. E acho até que talvez ele pode voltar a ser lateral esquerdo, abandonar ali a zaga, mas o Léo, como jogador de futebol, né, longe de ser essa tragédia aí, e acho até que tem muito a ver com o psicológico também. O clima para ele é o pior possível, ele joga sempre no limite ali, ele não pode errar, ele tem que fazer 10 partidas de Pelé, pegando aqui o apelido que ele carrega, e aí uma partida que ele fizer, ele vira o Léo Pelé de novo, né, e a galera pau nele. Então acho que vai ser bom, cara. Tendo uma boa proposta financeira, especialmente, pelo menos aí, pelo que o valor que o Vasco pagou, acho que é bom negócio para todo mundo. Tô de olho aqui, então logo nós tenhamos novidades, eu trago para vocês aqui no canal. Tá bom? Vamos virar a chave agora aqui e vamos comentar a atual situação financeira do Vasco. Eu vou pegar mais uns trechos aqui da entrevista coletiva do presidente Pedrinho ontem e nós vamos aqui debruçar sobre alguns temas. Eu sou um dos que estava muito preocupado para 2025, tinha um rombo no orçamento, contava-se com um aporte de 270 milhões, o Vasco assumiu vários compromissos. O que vai ser do Vasco
para 2025. Já está bem claro que a venda não vai acontecer agora no final do ano. Essa venda, se muito, acontece no ano que vem, né? Porque é um processo complexo. Tem que resolver a situação lá no arbitral, né? A própria ECAP também está com alguns rolos lá junto às 777 daquele processo da London Hall em Nova York, e é por isso mesmo que o Vasco está caminhando com as suas próprias pernas, fazendo a recuperação judicial e fazendo uma reestruturação financeira do clube. Então agora a gente vai debater as finanças do Vasco e o que esperar para 2025. Só antes, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora master do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço, tá? E ó, tem um jogaço que vai acontecer agora aí pelas eliminatórias europeias aí para a Copa do Mundo, Itália e França. Que baita clássico, e a Betfair tá com uma promoção bem legal. Se a França marcar um golzinho na Itália aí, tá pagando 4.0. Esse super preço aí lá da Betfair é só para novos usuários, tá? A galera que está cadastrada dentro dos 40 dias, ou você que ainda não abriu a sua conta lá na Betfair. Abra a sua conta lá na Betfair e se divirta, tá? Você tem pagamentos através de Pix, você pode participar de 10 super preços, que são promoções como essas que eu acabei de trazer para vocês aqui. Além disso, vocês têm até R$600 para fazer apostas grátis durante os 40 primeiros dias do seu cadastro, beleza? São R$15 disponíveis ali no começo do seu cadastro, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. A promoção vai estar aqui embaixo, vai estar ali, ó, França e Inglaterra, e embaixo tem o link da Betfair para você fazer o cadastro e fazer outras apostas. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Isso aí não é renda extra, é apenas um entretenimento. Dito isso, minha galera, vamos agora aqui ouvir o CEO do Vasco da Gama, o Carlos Amódio, respondendo alguns questionamentos aqui importantes. O primeiro questionamento é: o que o Vasco tem feito para poder pagar os seus compromissos? Mesmo sem a venda, o Vasco vai conseguir manter os salários em dia para a temporada 2025, e ele vai falar desse panorama e da importância da reestruturação financeira do clube, como encontrou o caixa da Vasco da Gama SAF. E spoiler, tá? O Vasco fechou 3 novos patrocinadores. A gente teve a Viva Sorte, nós tivemos também o Zé Delivery, e tem mais uma agora que eu estou tentando puxar na memória e me deu branco. Mas ele já soltou aí que o Vasco tem mais um novo patrocinador acertado. Só está faltando agora o Vasco fazer o anúncio oficial, tá bom? Inclusive, me lembra aqui embaixo nos comentários qual foi o outro patrocinador, que eu lembrei disso enquanto eu estava falando aqui, tá? Então vou deixar com vocês o CEO da Vasco da Gama SAF, Carlos Amódio, explicando a situação financeira do Vascão da Gama e o que esperar de 2025. Essa pergunta é bastante interessante para que a gente tenha a oportunidade de dizer tudo aquilo que a gente tem feito nos últimos meses para manter os compromissos do Vasco em dia. Primeiro, nós temos que potencializar as receitas do Vasco, que vinham até então sendo subutilizadas e subaproveitadas. O Vasco tem um potencial gigantesco, por todo o engajamento da sua torcida, de geração de maior volume de receitas. Com isso, então logo nós anunciamos a contratação do Felipe Coutinho, nós fizemos uma campanha importante de sócios, onde o torcedor prontamente respondeu, e a gente sai de um patamar que na nossa visão é inaceitável para o Vasco ter apenas 32, 33 mil sócios para um patamar de 65, 70 mil sócios. Isso muda de forma bastante expressiva a nossa receita recorrente, nossa receita mensal. Então essa é uma das fontes de receita. Mais do que isso, um clube com a grandeza do Vasco, com a presença nacional que nós temos, não pode se dar ao luxo de ter propriedades comerciais à disposição sem comercialização na metade da temporada. Então nós trouxemos 4 novos patrocinadores, 3 já anunciados, um em vias de ser anunciado também, e essas receitas de patrocínio também estão fazendo frente a uma nova geração de recursos para o clube, que tem permitido ao longo dos últimos meses que a gente tenha tido sucesso no sentido de cumprir todos os nossos compromissos em dia. Aqui eu trago 2 exemplos pontuais de receitas importantes que a gente aumentou. Mas fora isso, a gente tem um número enorme de iniciativas de reestruturação interna, de racionalização das nossas atividades, de redução das nossas despesas, para que a gente possa também, com essas economias geradas, produzir um resultado melhor e ter disponibilidade de caixa para enfrentar os nossos compromissos. Quando nós assumimos a gestão do clube através da concessão da dívida liminar, nós encontramos os cofres do clube praticamente zerados. Então essa é uma questão também extremamente relevante da gente comentar.
A partir desse momento, nós também nos deparamos que ainda não existia um volume de receitas do ano de 2025 antecipadas. Então, a medida que foi tomada foi: não vamos antecipar receitas do ano de 2025, para a gente não comprometer o ano subsequente, e vamos aumentar o volume de receitas de 2024 para fazer frente aos compromissos que nós temos em 2024. Foi o que nós fizemos. Eu já citei na resposta anterior 2 exemplos, entre N outros, que nós adotamos nesse momento. Para o próximo ano, que eu posso dizer que as receitas do próximo ano, projetadas para o próximo ano, elas estão praticamente íntegras, ou seja, não houve antecipação dessas receitas. Isso nos dá uma previsibilidade de fluxo de caixa muito melhor para o ano de 2025, e as receitas de 2025 também deverão ser substancialmente maiores do que as receitas que nós tivemos em 2024 e que tivemos também nos anos anteriores. O processo de reestruturação visa criar condições para que o Vasco possa ter recursos financeiros e possa ter robustez para fazer os investimentos que precisam ser feitos. E aí não só apenas em categoria de base, investimentos em infraestrutura. Nós precisamos qualificar o nosso CT, nós precisamos desenvolver melhor as nossas infraestruturas como um todo. E quando o clube está desestruturado, naturalmente o mercado enxerga isso, naturalmente o mercado percebe a fragilidade que você tem para determinadas negociações, e ele vem buscar os seus principais ativos por um preço muito menor do que aquele que nós exigiríamos ou que entendemos que os ativos valem pela nossa necessidade, pela nossa fragilidade. Então, estruturar o clube, ou ajustar o clube, para não usar a expressão reestruturação, que é tão dolorida para o torcedor, esse ajuste ele é fundamental para a gente fortalecer esse aspecto. Sem falar de questões que já foram citadas aqui pelo presidente e pelo Carregal, relacionadas ao potencial investidor. Quando você tem um clube estruturado, quando você tem um clube organizado, quando você tem um clube com as suas dívidas, todas elas estabelecidas adequadamente num fluxo de pagamento, isso traz muito mais segurança para que o investidor possa fazer isso. E nós também precisamos mudar o Vasco de prateleira. Há 2 anos atrás, o Vasco vinha numa prateleira abaixo. E quando você está numa prateleira abaixo, os teus ativos eles ficam subavaliados. Quando a gente muda de prateleira, os ativos começam a ter uma valorização maior. Isso acontece com o estalar de dedos? Não acontece com o estalar de dedos. Isso é uma questão progressiva, e a gente está trabalhando para que isso aconteça no menor prazo de tempo possível. Bom, um comentário interessante que o Amódio fez a respeito aí dessa reestruturação é da questão das prateleiras, né? De fato, a marca do Vasco se desvalorizou muito nos últimos anos, lutas contra rebaixamento, quedas sem acesso imediato. O Vasco vem muitos anos aí penando e, naturalmente, a imagem do clube vai desgastando. O Vasco vinha tendo dificuldade para patrocinadores, recebendo menos até quando fechava patrocínio de equipes que têm menos torcida e são menores que o Vasco a nível nacional, e o Vasco está se reestruturando, galgando aí esses passos novamente, e isso interfere inclusive no valor de ativo de jogadores da base. Não tenho dúvida que o Ryan sendo lançado pelo Palmeiras tem um valor, e o Ryan sendo lançado no Vasco ele tem outro. Infelizmente, o contexto que o atleta está inserido vale muito, e o contexto a gente pode abrir o leque para muita coisa aqui. A saúde financeira do clube onde ele está, quais as competições que esse atleta está disputando, qual é o nível de disputa que ele faz e consegue se destacar. Então tudo isso pesa na hora ali da venda, e eu acho que o Carlos Amódio explicou muito bem. E agora a gente vai para um tema nevrálgico. Eu falei muito no vídeo anterior da questão do Pedrinho cravando ali que vai vender sim a SAF, a diferença da intenção de vender de fato, do que é vender, falando a respeito do NDA. Foi perguntado sobre o Evangelos Marinatti, ele confirmou que já tem NDA assinado, não pôde falar textualmente quem são os investidores que ele já assinou NDA, mas ele fez questão de falar que um desses investidores a imprensa já cravou. E o único nome que a imprensa crava, dando nome, sobrenome, empresa, é o grego Evangelos Marinakis, tá? Sendo que agora a gente vai falar de outro tema importante que nós não abordamos no vídeo anterior. E aí, meu parceiro, como é que resolve o problema e como é que revende isso, né? O Pedrinho, a gente falou no vídeo anterior da intenção de vender, tá, e agora? E o lado efetivo, como é que vende? Então a gente vai debater agora aqui como revende os 31% que hoje a 777 detém. Eles fizeram 310 milhões de aporte, isso é deles, tá bom? E como é que revende os outros 39, que nesse momento estão em disputa lá na Fundação Getúlio Vargas, no Tribunal Arbitral. Você soma 39 com 31, dão os 70%,
que em tese a 777 teria adquirido. Ela só pagou 31 e os outros 39 foi parar agora lá no arbitral, tá? Inclusive, o Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico do Vasco, disse que essa ação no arbitral vai facilitar a venda, tá? Eu vou deixar eles mesmos explicando. E por último, uma dúvida que muitos torcedores têm. Existe a possibilidade lá no arbitral da ECAP vencer essa ação? Será que tem margem para que eles consigam ganhar ali e readquirir esses 39%? Então o Felipe Carregal e o Pedrinho também vai falar sobre e eu volto complementando aqui. Confere aí. A gente tem que dar autorização para uma possível venda dos 31% da ICAP. Os 39% eles estão na arbitragem. Toda a possibilidade de uma venda dos 39%, a arbitragem tem que ter ciência disso. Ou seja, se tiver um acordo desses 39% de venda, ele vai acontecer dentro da arbitragem. O que isso acontece? Quando você tem a supervisão feita pela arbitragem, isso aumenta a segurança do Vasco, diminui os riscos do Vasco e aumenta a segurança também do investidor. Por quê? Porque o ambiente é controlado pela justiça. Então, todo o processo legal entre Vasco, ICAP, 777, ele está supervisionado por uma decisão da arbitragem. Então, ele está blindado pela arbitragem. Então, não tem problema nenhum. As pessoas estão confundindo esse momento de 31% de um, 39% na arbitragem, que é o que está à venda, que isso pode gerar algum... Não. O que a gente fez com a liminar foi dar segurança jurídica. E estando na arbitragem, isso aumenta muito mais. Na verdade, essa ação, ela está facilitando a venda. Tá? Isso está sendo conversado com os investidores e todos vocês acompanham que no mundo a 777 e a ICAP credores estão passando por uma situação de incerteza em relação à legitimidade para fazer esse processo de venda. Então, para o investidor, traz segurança que essa venda seja feita com aval do tribunal arbitral. É importante lembrar que a nossa decisão aqui que afastou a 777 foi a primeira decisão do mundo nesse sentido. Então a gente se antecipou e esses 39% que você falou, eles estão hoje preservados. Tá? Então, repito, essa ação está facilitando a venda, os investidores perceberam isso faz parte das nossas conversas. Não tem como a ICAP vencer, mas... Olha, concordo com o presidente e a gente está trabalhando essa arbitragem, ela vai ser iniciada novamente, porque a gente tinha suspendido por um prazo de 90 dias e a gente vai aguardar o trâmite normal dessa arbitragem. Enquanto isso, a liminar nos dá o controle da Vasco SAF e o controle acionário. É isso. Até porque a ICAP, pela legislação americana, ela não pode ser controladora de futebol. Ela não tem o desejo, e pela legislação americana, nenhuma seguradora pode ser controladora de futebol. Então, as duas coisas não... Então não tem como a ICAP vencer. Não tem como. Pode vencer, mas ela vai ter que... futurologia. Mas ela vai ter que se desfazer de qualquer forma, porque ela não pode ser controladora. Bom, vamos aqui emitir alguns pequenos comentários. O que ficou claro, a interpretação que eu tive e vou ajudar vocês aqui, é que como está rolando no arbitral essa disputa agora, e o arbitral é o martelo definitivo, não tem assim, tomou uma decisão aqui, mas eu vou recorrer, eu vou isso, vou aquilo, não. O martelo, quando é batido ali, acabou. E justamente pelo fato de já estar na mão da justiça, e o Pedrinho deixa claro que você pode negociar e vender mesmo estando lá no arbitral, é que qualquer negociação com um novo investidor para a aquisição da SAF do Vasco, obrigatoriamente vai ter que passar pelo arbitral. Então vamos dar um exemplo aqui. O Evangelos Marinakis, que provavelmente é um dos que já assinou o NDA para ter acesso aos números do clube, beleza, tem acesso, beleza, me interessei. Pedrinho, quero fazer uma proposta. Minha proposta é X. E o Vasco se interessa, opa, gostei, vamos negociar isso aqui. Aí o que acontece? O Evangelos Marinakis e o Vasco vai lá na FGV e olha só, nós temos uma proposta aqui X para vender. A ICAP, inclusive, que tem intenção de venda, que essa aqui é a proposta. Vamos fechar um negócio aqui? E aí eles chegam a um acordo, às vezes lá dentro do próprio arbitral, apresenta-se a proposta, a ICAP dando ok, o Vasco também, pronto, morre ali já, fecha o litígio e finaliza, entendeu? Lembrando que
a ACAP ela tem os 31% que pertencem a 777. Inclusive, faltou essa pergunta, e eu estou lembrando disso aqui agora, é se existe a possibilidade lá no arbitral da ACAP / 777 perderem os 31% que eles haviam adquirido, por terem, de repente, descumprido a lei brasileira da SAF e alguns acordos de acionista. Essa resposta eu vou ficar devendo vocês aqui, só estou lembrando disso aqui agora. Mas, ainda que a ACAP queira vender o percentual que ela tem, o Vasco tem que dar o acordo. Óbvio que nenhum investidor vai chegar agora e vai comprar só 39%, porque ele vai ser minoritário. O Vasco não quer se desfazer dos seus 30%, e também não adianta alguém vir comprar para ser um majoritário pela pontinha, né? 39, outro 31, outro 30, até porque isso balança aqui, né? Daqui a pouco o Vasco pode pegar um percentual aqui da ACAP e virar majoritário de novo. Então esse investidor só vai comprar fazendo acordo ali com a ACAP pelos 31% e com os 39% que estão em litígio. Acho que deu para vocês entenderem bem com a minha explicação. Quando ele é questionado a respeito de se existe alguma possibilidade de perder, eles são muito categóricos dizendo que não, é porque com certeza eles têm provas de várias coisas que foram descumpridas ali e lhes dão tranquilidade de conseguir lograr êxito nessa situação, tá? E aí o Carregal explicou do porquê e eu acabei de explicar também porque que essa ação facilita aí a venda, tá? Agora a gente vai para um tema bem legal, que é o desabafo que o Pedrinho fez dessa pressão que ele está sofrendo da torcida pela venda. Ele faz, inclusive, um comparativo aí de Botafogo e Flamengo que ajuda essa pressão por parte da torcida, e eu até me coloco nesse bolo, porque o meu pós-jogo contra o Fortaleza foi falando a respeito do momento do Vasco, de como a gente está caminhando aí, infelizmente, se nada acontecer e mudar rápido, para virar a quarta força do Rio de Janeiro. Esportivamente, no momento, a gente já é. Eu estou falando no histórico mesmo, porque a distância hoje de títulos do Fluminense para o Vasco está no detalhe técnico ali, e o Botafogo, se manter essa pegada em mais 2, 3 anos, paulando o título, ele passa os nossos 4 brasileiros, Libertadores, se ele ganha 2 aí, ele já passa até mais, Copa do Brasil a gente só tem uma, então não é nada tão inatingível assim com o investimento e com o elenco que o Botafogo tem montado. Se passar uma erazinha de Flamengo aí, ganhando até menos do que o Flamengo ganhou, daqui a pouco eles passam a gente aí, então é importante a gente se pegar nisso. Antes de eu trazer esse desabafo aqui do presidente Pedrinho, queria lembrar vocês aí que a GoCase é a nossa parceiraça aqui no canal. Tá rolando a Go Black nesse exatíssimo momento agora, tá? Essas garrafas aqui são o modelo Fresh da GoCase, tem de 650 ml, tem de 950. Essas garrafas estavam a partir de 179,90, caiu para 159,90 e usando o meu cupom GOVASCO, você ainda ganha 5% de desconto e cai para 151,90. Olha que maravilha, beleza? 155,90. Além disso, você tem o seguinte, tá passando bem aqui do meu ladinho, você tá vendo essa garrafa aqui é um pouquinho menor. Essa garrafa é o modelo Urban e ela está a partir de R$ 79,90. Você usando o nosso cupom, ela cai para R$ 74,90, que são outras estampas da garrafa de 950 ml. Também tem a nossa promoção das nossas capinhas de celular. Comprando uma, você leva 2. Aproveite aí o mês de novembro, que essa promoção antes era compre 2 e leve 4. Tá bom? Então você pode adquirir, inclusive o Vasco, a GoCase acabou de lançar agora as capinhas já do novo uniforme do Vasco, aquele creme com dourado e a na cor preta também. Então dá uma olhadinha lá no site da GoCase. Lembrando que tudo isso aqui é produto oficial e licenciado. Você adquirindo, o Vasco ainda ganha royalties, beleza? GoCase, parceiro do canal Futebolaço, você tem copo térmico também, mochila, tem muita coisa legal lá. Dito isso, vamos ouvir agora o desabafo do presidente Pedrinho e ele aproveita nesse desabafo, ele fala aí que já começou, na verdade, uma investigação sobre a venda da SAF. E ele cita os nomes aí do Jorge Salgado, do Adriano Mendes, do Vitor Roque e do Júlio Brandt. Até expliquei no vídeo anterior que o Júlio Brandt está rolado nessa situação e acredito eu que todos os outros que participaram daquela comissão da venda, porque tiveram pessoas que foram nomeadas para terem acesso ao contrato da Vasco da Gama SAF
e emitir ali o seu parecer, né, e ler e representar os sócios do Vasco, dando um ok a respeito do contrato ou não, tá? Então é por isso que o Júlio Brandt tá no rolo também, mesmo sem fazer parte da gestão do Jorge Salgado, tá? Inclusive, aqui nesse trecho agora, o Pedrinho vai responder em que pé, nesse momento, encontra-se essa situação dessa investigação, e também ele foi questionado para explicar por que eles estão sendo investigados. E a resposta é até curta, mas ele fala que é a transparência da venda. Se for provado nessa investigação que eles não fizeram nada de errado, a não ser escolher um péssimo parceiro, ok, não acontece nada. Agora, se for descoberto que teve sacanagem aqui, alguém ganhou dinheiro ali, coisas, né, que sacanearam o clube, aí eles vão ser punidos aí ao Estatuto do Vasco e também podendo, quem sabe, abrir um processo civil mesmo, né, fora da esfera ali do próprio clube. Com vocês, o presidente Pedrinho, fazendo esse panorama aqui geral. O que a gente precisa é de um investidor. Só que as pessoas, não fazendo propaganda, elas acham que é igual ao Mercado Livre. Vai lá, não é assim, cara. A gente está falando de um clube de futebol que está com mais de 1 bi de dívidas, que aumentou a sua dívida, mesmo com um aporte de 310 milhões. Eu não gostaria, é isso que as pessoas têm que entender, porque elas acham que é desculpa. Na cabeça das pessoas, eu vou ser repetitivo e bingo para todo mundo, né? As pessoas acham que eu estou aqui dando desculpinha, estou me lamentando. Não, eu sou perguntado, como você fez uma pergunta, eu tenho que falar novamente sobre o assunto. Eu gostaria de falar para vocês que eu tinha milhões para investir, que eu queria fazer um time super potente, que eu queria estar competitivo, que eu queria estar brigando por título, que eu queria ter ganho a Copa do Brasil. Claro, ou contar qualquer bravata aqui na próxima temporada, pode ficar, não vou fazer isso. Nós temos que passar por esse processo. Se o investidor chegar, a gente acelera esse processo de reestruturação, porque vem um aporte, então a gente acelera, a gente não vai deixar de fazer, tá? Agora, se o investidor não chegar, o clube tem que andar. O que eu tenho que ter é responsabilidades que nunca tiveram. Eu não estou pedindo paciência para o torcedor, não vou pedir, porque eu não tenho. Eu estou aqui, caraca, que chato ter que passar por isso, mas tem que passar. Então, com paciência ou sem paciência, a gente tem que passar por esse processo. Agora, a gente está trabalhando firmemente paralelo a isso, a encontrar um investidor. Para quê? Para a gente acelerar isso. Se a gente acelerar isso, a gente vai embora, a gente vai acontecer. Agora, é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo nas contratações, e deu tudo muito certo, podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, a gente não ganha nada. Pô, cara, não estou reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. Me dói pra caramba? Dói, porra. Você acha que eu não queria aqui, pô, fechei com o investidor. Ano que vem tem, pô, vários jogadores aqui. Cara, claro que eu queria falar isso. Quem é que quer dar notícia que não é boa? Só que assim, vai ser feito o processo de reestruturação. E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido, do investidor, é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt, esses caras têm que prestar conta. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário pro Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, pô. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, pô. Acabou o problema é dívida, a gente está estudando dinheiro. A gente paga através do RCE, a dívida é maior, os juros é maior do que o que você paga.
Então você paga ali 150 milhões, já bate 30. Então você tem que atacar a dívida no dinheiro novo. E isso vai ser uma das exigências, obviamente, do próximo investidor, que ele ataque as dívidas, com prazo, obviamente, a ser cumprido. O Conselho Deliberativo do clube, que é quem tem competência do estatuto para isso, já está investigando, as comissões estão montadas, já tem depoimento, o pessoal já falou, uns não foram, fugiram, outros foram. Mas isso já está em andamento, a gente tem que aguardar o trabalho do Conselho. O Conselho de Investigação vai falar para a gente o que aconteceu. A gente só precisa entender o mecanismo da venda. Só isso. A gente não pregou transparência, não foi isso que eu preguei? Então a gente precisa entender o que aconteceu. Se não aconteceu nada, ótimo. É o que a gente espera que não tenha acontecido. Não. Se não aconteceu, não tem que prestar conta. Bom, galera, é isso. Quero lhes ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Estou curioso para saber. A gente sempre tem que ter um pouco de pé no chão quando começa essas questões de vamos investigar fulano, ciclano e beltrano. Muitas das vezes essas coisas acabam na famosa pizza. Vocês lembram? Inclusive, eu vi um depoimento do Vitor Roma ontem, até no canal do Atenção Vascaínos, falando que lá atrás ele já havia feito a denúncia da renovação nos últimos dias da gestão do contrato com a capa da gestão do Alexandre Campelo, e aquilo ficou por isso mesmo. Falaram que ia investigar, não sei o que, tinha várias coisas lesivas ao Vasco ali e não deu em nada. Então espero que de fato seja feito algo sério, leve à frente e traga-se tudo às limpas. Ó, teve sacanagem mesmo, ó, não teve, a gente investigou, viu aqui, e fique tudo às claras, a gente passe de vez aí uma pá de cal nesse assunto e não seja só aquela coisa mesmo ali de jogar pra galera, ó, estamos investigando aí, a galera que vendeu e pererê parará. Vamos aguardar, né? Tudo na vida tem uma palavrinha mágica que ela resolve, que é o famoso tempo. Vamos aguardar aí. Parabéns aí ao presidente Pedrinho, ao Felipe Carregal, o vice-presidente jurídico, e também ao senhor Carlos Amodi. A entrevista foi muito boa. E, de novo, vou fazer uma série de vídeos aqui para vocês, para trazer, né? E dá maior trabalho fazer esse tipo de vídeo, porque eu vou pegando os trechos ali junto as respostas que se assemelham temas com temas, dá um trabalhão e eu vou opinando e explicando e tirando as dúvidas de vocês aqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, obrigado, muitas pessoas elogiaram o vídeo anterior, falaram que ficou muito bem explicado, conseguiu entender e assim a gente vai aqui tirando as dúvidas de vocês, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família e ainda voltem, logo mais tem a nossa segunda edição e sábado também eu tô de volta. Perdão, galera, a gente às vezes grava vídeo de madrugada, eu tô com um problema sério no estômago, voltou a me atacar de novo, inclusive tô me cuidando de novo, né, porque a gente se cuida quando dá merda, aí melhora, a gente relaxa, aí volta pra merda de novo, né, mas enfim, o estômago não tá nada legal, tô com dificuldade pra dormir, que ataca o refluxo, aí volta e queima o peito, horrível, aí tu deita pra dormir, passa mal de novo, então eu tô tendo que dormir quase que sentado, né, no sofá, um pouco inclinado assim, não tá dando pra dormir na cama. Vamos ver se daqui mais uns dias o meu problema do refluxo estanca. Enquanto isso, tô me cuidando de novo aí, até tô dando a emagrecida de novo, tá bom? Então é isso e logo mais eu volto com a segunda edição. Valeu!